Bom dia. Estou pretendendo aqui começar o estudo de Gemara Metzia. Estou pensando em usar de um DAF por semana, aprofundar até onde der. Também, eventualmente. Não é assim. Meu maluco fala de para casa, está lá, tudo certo. Então vamos lá. Então, Pereknai Machazim, uma guarda clássica de Nezikin, de questões jurídicas, Petulum Bava Metzia. Tratado de Bava Metzia, que é o poital do meio, os assuntos jurídicos da Talmud são divididos em alguns tratados, e entre eles são 3 poetais de julgamentos. O primeiro é mais de prejuízos, Bava Kama. O segundo é mais de intermediação, de direitos. E o terceiro, Bava Bata, é mais questão de sócios. Coisa do tipo. Pelo menos o início dos tratados falam desses assuntos. Então vamos lá agora. Como é sabido, uma página de Gemara, todo mundo tem Gemara no meio, aqui, esse texto no meio, aqui, finalizado com a bolinha vermelha. Aqui a Gemara no meio, do lado direito é o Rashi, do lado de dentro da página, na verdade. Na frente, sempre vai estar do lado do meio do livro, aqui está uma página. Mas do lado, digamos assim, o lado que tem início de textos com a palavra grande é Tosfot. Fica sempre do lado de fora do livro impresso. O Rashi fica sempre do lado de dentro do livro impresso, que é o comentarista mais simplista, por um lado, mas tem profundidade nele, se for analisar as palavras dele, são sempre exatas e precisas. E o Tosfot é uma geração um pouco depois do Rashi, ele reage para o Rashi e faz análises um pouco mais complicadas, comparativas com os tratados talmúdicos, e a linguagem dele não é tão clara também. O Rashi, a linguagem mais clara, é mais fácil de entender. Tirar uma ideia profunda, às vezes tem que analisar mais com precisão as palavras dele. Tosfot não é tão preciso as palavras, e às vezes a linguagem é nebulosa, tem algumas versões também do texto antigo. Então, existe no Tosfot isso de entender que a linguagem dele não é a mais curta possível, a mais clara possível. Como eu acho. Existem outros comentários que estão no fim do tratado, que eu vou ter que olhar eles no papel, porque não vai dar para tocar aqui na tela assim. Bom, vamos lá então. מה הם אחוזים לקליס? זהו מלא מתוסיה וזהו אני צפייה. זהו מלא קולה שלי וזהו מלא קולה שלי. זה שווה שאין לו בה פחות מחצייה, וזה שווה שאין לו בה פחות מחצייה, ויחלוקו. Aqui não é uma aula didática, não vou ficar traduzindo literalmente, é mais o assunto. 2 pessoas chegam no tribunal segurando um talit. Um diz eu que achei, isso jogado fora na rua, e um diz eu que achei. Esse fala toda ela é minha, o outro fala toda ela é minha, ou seja, eu comprei. Então aqui eles estão chegando no tribunal segurando, agarrados num talit, agarrados numa roupa, e cada um diz é meu. E o juiz pergunta por que é teu? Então, ou os dois aceitam que foi achado na rua, mas cada um diz que ele que achou. Ou cada um diz que ele comprou na loja. E não tem provas adicionais para dar força para nenhuma das partes. Só tem essas alegações. Então, se nenhum deles tem como provar, nem testemunhas, nem outra forma de comprovação, e eles estão agarrados, então, quando chega no tribunal, segurando uma coisa nas mãos, a única prova que ele tem é que ele está segurando. Por ele estar segurando, ele tem o direito de dizer que isso é a forma dele ter a posse do objeto. Acontece que o outro também está segurando, então ele está com a posse ameaçada. Então o que se faz? Ele divide. Esse aqui, como é que faz a divisão no tribunal de Torá? Um tem que jurar que ele tem no mínimo, que não tem menos que 50%, o outro tem que jurar que não tem menos 50%. Veiachloku, eles têm que dividir. Esse aqui é o caso número 1.
Diz o Rashi sobre isso. Então, isso direto aqui. Dois segurando talit. דווקא אוחזים, ושניהם מוחזקים בה, ואין לזה כוח בה יותר מזה. Aqui se trata necessariamente que os dois estão segurando, estão então tendo uma prova de posse por estar na posse deles, está na posse dos dois. Hazaká é um termo de setores mais pouso do campeão em terras, mas também é objeto. Quando alguém tem uma probabilidade por evidência, mas tem uma evidência que é dele, que está segurando. Então, os dois têm evidência. E não tem força para um mais do que o outro. E se tivesse na mão de um só, então o outro estaria sem evidências. E ele ia ter que tirar na mão de um que está com evidências. Então ele tinha que provar. Há uma prova suficientemente forte para quebrar, para desfazer, para desqualificar a evidência de o outro estar segurando o objeto. Como é que se faz? Quando a pessoa chega, um chega com evidência e está segurando o objeto, o outro chega e alega que é dele, mas não está segurando, então o que está só alegando, ele tem que trazer prova como testemunhas. E não seria confiável mais tirar do outro apenas baseado no seu juramento. É meu, juro que é meu, então pego do outro? Não, isso não serve. Então essa facilidade de cada um poder tirar do outro jurando é só quando ele está com a mesma força, mesmo poder de evidência prática que o outro. Aí um jura, outro jura e divide. Esse aqui é o caso número 1. Caso número 2 na Mishnah. Parecido, mas não é idêntico, porque eles não estão alegando uma alegação igual. Zé Omer Kulash ali, mas Zé Omer Chatziash ali. Agora, digamos que não é mais a questão de achar na rua, é a questão de comprar. Então, um diz, toda era minha, não tenho sócios, comprei é meu. E o outro chega e diz, não, eu sou sócio de 50%, isso aqui é de nós dois, sei lá. Não pode de outra maneira, se foi comprado, se foi dado de presente. Metade é minha. Como é que vai ficar? E os dois também estão segurando. E a princípio tem que dizer, depois vamos discutir aqui como é que exatamente eles estão segurando aquilo. A princípio cada um vai estar, o diz toda é minha, vai estar segurando 3/4. Né? De alguma forma ele tem que mostrar a evidência. De qualquer maneira a divisão aqui vai ser assim. Existe uma forma deles estarem discutindo isso? Deles estarem segurando a roupa de alguma maneira? Não, talvez segurando nas pontas basta, porque quando um argumenta que toda é dele e o outro admite que é só metade é dele, então ele abriu mão da metade. Então ele abriu mão da metade da evidência que ele tem. Podia falar toda é minha também. Ele abriu mão. Falando a verdade dele, ele não está querendo mentir, então que ele é verdadeiro. Então a forma dele falar está reduzindo a força da evidência dele estar segurando. Como é que se faz lá então? Vai se dividir em 3/4 e 1/4. Por quê? A metade não tem discussão. Então é daquele que não tem discussão. Quem fala toda é minha e o outro só diz a metade é minha, então a metade só faz discussão e é de quem está alegando ser dele. A outra metade é a que estamos discutindo. E ela vai ser dividida. Mas como é que vai ser? Da mesma forma com o juramento. האומר כולה שלי שווה שאין לו פחות משלושה חלקים. ואומר חציה שלי שווה פחות מרביע. Quem fala que toda é minha vai jurar que tem não menos que 3/4. Quem diz que a metade é minha vai jurar que não tem não menos que 1/4. O juramento é feito de acordo com a divisão de fato, não é juramento daquilo que você fala. Porque então, um dos dois vai estar mentindo e nós juízes vamos estar fazendo ele jurar mentira. Como a gente faz ele jurar uma coisa que seja viável. Viável que seja verdade. Suponhamos que o exagero aqui é na fala deles, mas na hora de jurar, a gente não vai fazer uma divisão que nos parece justa e o juramento de acordo com a divisão. E pode ser um juramento verdadeiro, porque não contraria um ao outro. Então o outro já tem não menos que 1/4. E aí Zenotel já fala aqui, mas Zenotel devia, um pega 3/4, um pega 1/4.
Vamos ver o Rashi aqui sobre isso. Bom, na verdade a gente pulou uns Rashi, vamos resgatar eles agora. Então, falamos do caso inicial, ou que ele disputa tem que achar na rua, ou disputa tem que comprar. Então agora explica por que não dá para aprender por lógica simples de um para o outro sem precisar frisar. Porque tem que frisar os dois tipos de casos. O caso de compra e o caso de achado. Depois a mulher também explica por que se jura tem não menos que. A mulher explica por que tem que falar não menos que tanto. Porque não vai falar que não vai admitir ter tido falado uma coisa falsa antes. Mas a palavra do juramento tem que deixar tudo, né? Todo mundo integral e, se possível, pelo menos seja verdade. Apesar de eles estarem jurando de duas posições contrárias, ele faz uma linguagem que não é necessariamente mentira. Tem aqui uma evidente mentira aqui no meio, em cima da nossa frente. No caso de um, diz metade é minha, ele confessa que é metade do outro, bem, da menina estão discutindo sobre a metade. Ele, por isso, Zé o meio colache ele chama tal, por isso que vai fazer que nem antes. Aquilo que está sendo discutido, os dois juram. Cada um jura que tem não menos que a metade da parte disputada, e aí se divide. Esse é o caso aqui no Mishnah agora. Isso aqui tudo é Mishnah. Mishnah é aquilo que foi feito por Abiudan Nassi, foi feito bem antes do Talmud da Gemara. A Gemara é baseada em cima do Mishnah. Então, até onde está escrito aqui Gemara, aqui, né? Colocado aqui, é Gemara. Até lá, a Mishnah é a base. O assunto depois vai ter um debate de algumas páginas sobre isso. Agora está mais raso, depois a gente vai aprofundando cada parte. E trazendo opiniões, expandindo. Seguindo aqui, então. היו שניים הולכים על גבי בהמה, ou שהיה אחד רוכב ואחד מנהיג. Duas pessoas estão chegando no tribunal, montados sobre um animal. Ou um está montando e o outro está conduzindo, puxando o animal com a corda, com a rédea. Zé o meio colache ali, a mesma coisa. Cada um diz que o animal é todo dele, mesma coisa. Zé estiver chamando para raciar, mas Zé estiver chamando para raciar, vem a roupa também. Cada um ajuda que tem no menos que a metade e eles dividem o animal, porque a evidência de sentar em si, montar, ou de puxar com a corda, a conduzir, é a mesma evidência. Bisman Shehem Modim. Se um dos dois confessa, ou Shesh Lahem Edim, que um traz testemunhas, então a questão do julgamento sai da jogada. Se divide sem julgamento. Desde que tenha o mesmo poder. Cada um tem testemunhas por aquilo que ele alega. Continua a mesma coisa. Então, empates no julgamento. Se não tem duas testemunhas, no caso, então, um testemunha ou alegações apenas e evidências, então, se faz a divisão após uma confirmação de julgamento de Torá. E quando tem testemunhas na jogada, então se divide sem julgamento. Então, isso aqui é início de um assunto que a Gemara vai detalhar, vai explicar melhor. Tá, vamos ver os últimos aqui, dois achos. A questão dos dois montaria ou conduzir o animal. Exatamente, a Mishnah tinha que trazer o animal aqui para ensinar que tanto o montado quanto o condutor é uma evidência de poder igual. Então está equilibrado. Se um está montado e um está conduzindo. Como é que é a questão de confessar? Como é que se confessa? Não que um confessa. Então, qual a disputa se um confessa? O juiz começa a conversar com eles e cada um fala o que fala. Se o juiz detecta uma desvantagem para um, então ele, querendo ou não, sem querer, na perícia, na pesquisa do juiz, ele acaba confessando. Então, ela não é dele. O caso que a Gemara diz que quem levanta um achado
que o outro pede para ele levantar. Então, aquele que pediu é o dono. Quer dizer, se eu vou achar uma coisa, eu vou pedir para você levantar para mim, não pode chegar depois e falar, eu levantei, não é meu. Se você tivesse levantado isso aqui antes de eu pedir. Depois de eu pedir. Se você levantar para mim, vai ser meu. Claro que pode ter formas nisso. Mas, em resumo, existe esse caso. E através disso, ele vai estar confessando que ele estava levantando não para ele. Depois, digamos que ele levantou para o outro, deu para o outro, estando na mão do outro, ele não largou e se deu conta que ele estava abrindo mão e começou a falar que é para ele. Não vai dar. Confessando, ele levantou como missão do outro. Não tem direito. Isso não é evidência. Nesse caso, ele confessou que a evidência dele é inválida. Essa aqui é a Mishnah. Vamos ver outras fotos agora. Tudo é base. Nos próximos dias a gente vai aprofundar mais. Estou aqui com bola. A bruta. Ele já viu isso, então está um pouco repetitivo. Não é uma metalit. Não é uma metalit. Certo? Não é uma metalit. Então, realmente, no início de um tratado, muitas vezes ele faz um assunto que tem a ver esse tratado aqui com o tratado anterior. Por que começou com isso? Com esse assunto. Então ele fala assim, já que no último capítulo de Masechet Bava Kama, página 119a, está falando Machloket Nesoret Nagar Balabait, uma discussão sobre a serragem que está sendo disputada entre um marceneiro e um tomador do serviço do marceneiro. Estão disputando a serragem de um trabalho. Aí lá diz que depende da ferramenta. Parece que serragem de um mais fina, feita com a ferramenta que faz uma serragem mais fina do marceneiro. Se fosse com um machado, uma machadinha, que faz serragens, são na verdade lascas de madeira maiores, são do balabai, são do tomador do serviço. Então acabou tendo lá uma divisão, uma disputa de posse que é dividida, que se definiu lá como é que se divide. Aí segue aqui também o assunto de dividir objetos em disputa. Segue o texto e fala assim, Afagado Betre Maserta, em sede da Mishnah. Vei Kamandama, Kula Nezikin Lav Chada Maserta. הנמידה לעניין מחלוקת ואחר כך סתם. כשלא בלא לומד את הסדר, לפי כל מה שהיו חפצים התלמידים, אבל שכבדם על הסדר כבדם. וצריך בכל מסכת התם, למה ניתנת אחת שלפניה, וידעי יש מסכת שבועות, נקנתה למכות וסלק, לפני סרטה. Resumindo aqui. Agora o Tofot está olhando para si mesmo e fala assim, será que realmente precisa de motivo de uma serra testar depois da outra? Será que está organizado mesmo? Então tem uma regra que diz que quando tem duas masertot, não tem ensed ela Mishnah, quer dizer, que não se olha as Mishnayot como uma sequência. Pode acontecer que a Mishnah que está no livro impresso, na obra da Brigador Nassi, está mais no final, mais tarde, e na verdade ela foi estudada antes da primeira, antes de uma anterior. Então não tem sequência temporal para as Mishnayot. Em duas Masertot, em dois tratados. Quer dizer, num tratado, pelo jeito, tem. O tratado é construído de uma forma que não pode se autocontradizir, ou não pode alegar que uma parte foi feita antes da outra, que uma parte tardia é realmente feita considerando a primeira parte. Agora, em dois tratados, não necessariamente o tratado que veio depois na lista, ele considera o que foi dito no tratado que foi trazido antes. Porque ele explica aqui que quando o mestre ensinava, ele ensinava como os alunos precisavam de respostas ou queriam aprender.
Então, o estudo não era sequencial do jeito que foi organizado. Hoje, juntar muitas aulas, muitas conclusões, de Rabi Yehuda Hanassi, que fez a Mishnayot, ele reorganizou a sequência. Então, tem que entender que pode ter uma aula que veio depois e um livro antes. E se forem duas Masertot. Agora, quando ele organizou, então por isso, dentro de uma Maserhet, você não precisa perguntar por que a Mishnah 2 veio depois da mesma Mishnah 1. Pode mudar de assunto. Também pode acontecer uma Mishnah 2 parecer contraditória da Mishnah 1, de alguma forma. Dizer que ela veio antes. Foi antes de um decreto que foi descrito na Mishnah anterior. Não, dentro de uma Mishnah não tem isso. Em dois tratados pode haver uma coisa... Não tem ordem temporal. Dentro de um tratado tem ordem temporal. Agora, na organização dos tratados em si, tem uma razão por que foi organizado assim. Então, o fim de um e o início do outro tratado que veio depois tem uma razão lógica. Isso aqui tem várias Masertot. Uma lógica. Na verdade, a Rabi Yehuda Hanassi dividiu os assuntos de modo geral. Assuntos de alimentos, festas, casamentos, jurídico, tudo que é jurídico, tribunal, putas, e depois Betamigdash, lei de pureza e impureza. Então, isso aqui é Sidarim. Quando você lê para outro, realmente são livros separados. Dentro do livro tem tratados. E os tratados, às vezes ele vai preferir botar um depois do outro, porque o fim de um tem a ver com o que ele vai falar no início do outro. Quer dizer, ele dividiu por assuntos. Encaixou de um jeito que parece uma sequência. O fim de um e o início do outro, eles se ajeitam, se encaixam. Agora, dentro do tratado, ele vai falar tudo o que precisa para aquele assunto. Então, o início e o fim de um tratado são conectores, vamos dizer assim, com os assuntos que vêm antes e depois. Dentro do tratado, tudo que é necessário para saber o assunto está ali. E lá também tem ordem temporal dentro do Maser. Bom, esse aqui é o outro aqui. Mais um detalhe aqui que ele fala, mas está citando que tem uma discussão se todo o assunto de julgamento talvez seja um livro só. Tem opiniões que falam que tudo que é julgamento é um livro só, não precisa, tudo é sequencial, é tudo temporal, tudo organizado de um bloco só. Mas tem quem contesta. Tá? Tem quem contesta. É bom saber. Então, eles estruturais. Aí vem o pessoal aqui ver louco. Jesus falou aqui assim. Tema que a gente tá difícil. Mais na Mahi de Alba, o que é diferente o caso aqui, a divisão de uma roupa, do que a divisão de um barco. De Amar, quando a língua vai pela Rescata Batim. Basta a página 34, existe lá um capítulo chamado Rescata Batim. Um capítulo. E lá diz que uma disputa sobre um barco, quem tiver provas mais válidas vai ganhar. Uma disputa de um barco que não tem prova suficiente, evidência nível igual, ou não tem evidência nenhuma, os dois discutem. O tribunal diz, a gente não precisa fazer divisão nenhuma, vocês têm que trazer prova, senão não podem, nenhum de vocês pode alegar que é dele, o barco. Então, qual a diferença? Aqui é uma disputa igual por igual, se divide, porque lá não vai se dividir o barco. Responde Tosfot, ele falou, do Hazim Shani. Aqui tem uma evidência suficiente, pode para obrigar a solução imediata, eles estão segurando. E aí, Hashib, que ele colocou, deixa o Babavadai Achetzi. Essa evidência torna com que quem segura, ele com certeza tem algo a ver com essa roupa, com certeza ele é dono. Acontece que uma evidência anula a outra, então fica com metade, estão divididos no poder de comprovação de ser dono daquela roupa. Porque nós, em juízo, chegamos assim, Anansa Hade, Devane Tafis Ha e Deihu. Nós temos essa premissa, nós testemunhamos, nós atestamos que quem segura algo é dele, até provar o contrário.
Da mesma forma, que nem o barco é o caso, não estou segurando. Roupa, não estou segurando. Existe um outro caso numa loja, que o vendedor acho que era tipo um doleiro, né? Uma troca de moedas. Agora se trata de significado. O significado quer dizer assim, duas pessoas deixam dinheiro guardado com uma pessoa. Mas aí não lembra para quem ele está guardando duas moedas, para quem está guardando uma. Então, ele dá uma para cada uma. E a terceira, ele está na dúvida de quem é. Ele está guardando, mas ele não lembra de quem é. Então fica na dúvida. Então, ali, seria como barco ou seria como a roupa? Eles não estão segurando os donos da moeda, está na mão do guarda, do banqueiro. As pessoas falam, isso aqui é que nem a roupa, por quê? Porque como o banqueiro ele é shaliach, ele é um emissário, ele é um representante dos dois, de cada um dos dois, então como se eles mesmos estão segurando. Aquela uma pessoa está agindo em nome dos dois. Então, naquela uma moeda, então, a Shiva de maneira compara com talit com roupa. Hashiva Usha Nifkat Tofes, aquele que está na mão do banqueiro, como se fossem os dois segurando. Como eles mesmos estejam segurando naquela moeda. Só que lá tem um problema. Como a história desdobra ali. Não se trata de achar uma coisa na rua ou comprar. Pode ter sido os dois achados juntos, os dois comprados juntos. Ali tem uma terceira pessoa, que é o banqueiro. Ele mesmo diz que agiu um só. Então a divisão não pode ser verdadeira. Tá? Se os dois jurarem, vai se mentir. Um dos dois vai estar mentindo. Lekach e Emunah. E Emunah, o que daqui lá vai ficar largado ali até alguém realmente pensar para o outro, ou o Mashiach chegar e nos ensinar como se comprova coisas tão nebulosas assim. Aval talit. Por contrapartida, um talit quer dizer uma roupa que os dois estão segurando, ou que ela esteja na mão de um banqueiro, não importa aqui no caso ali. Né? Uma roupa que está na mão dos dois. E existe a possibilidade de ser realmente dos dois. Cada um diz, eu levantei primeiro, você por último. Não, eu levantei primeiro, você por último. Pode os dois ter levantado ele junto, a roupa junto do chão. Chega numa loja, tem lá a última roupa, os dois querem. Então os dois jogam a moeda na mão do vendedor. Estão discutindo quem é que jogou a moeda na mão dele primeiro. Pode acontecer, eles jogar junto. Até onde uma detecção humana consegue detectar. Não importa mais a cavaná dele de vender, óbvio. Pode a cavaná dele realmente... Se ele ficou confuso na hora de receber o dinheiro, não tinha uma inclinação para um lado, então é dos dois. Realmente é metade. Então eles estão jurando e estão recebendo uma divisão justa. E por isso Yahlok tem que dividir. Então, de novo, os dois estão disputando e tem evidências para cada um. Se não tem evidência nenhuma, não se faz divisão. O tribunal está isento de dividir aqui. Os dois até trazem provas mais sustentáveis. Tem prova sustentável aí, tem que enxergar. Pode haver uma divisão, tem uma divisão que pode, pelo menos, tem a possibilidade viável de ser justa? Se sim, cada um jura que ele tem parte que ele vai receber nessa divisão e vai receber aquela divisão. Possivelmente é justa. Então tem como provar. Depois, se algum dia vai ter prova, ele vai de novo voltar para o tribunal e tentar tirar a parte dele. Agora, se a divisão é inviável, que nem o banqueiro que esqueceu de quem é aquela moeda, e ele vem em nome dos dois, então está na mão dele, ele admitir que os dois depositaram lá dinheiro, então existe evidência de ser suficiente para cada um dos dois ter o direito da dúvida que é dele. Mas é impossível que seja metade e metade. Certamente é uma moeda inteira de um só depositante. Bom dia.
Bom dia, Rabino. Eu dormi de novo, acordei agora, estava comendo um sanduíche. Pode continuar dando aula. Tá, continuando aqui então. O que a gente vê aqui? Tosfot, então, já é bem diferente do Rashi. O Rashi, ele simplesmente explicou as palavras da Mishnah. O Tosfot, ele já começa a pescar da Gemara diante de vários casos que têm semelhança ou diferença com o nosso caso. Ele começa a fazer a comparação. Será que dois que seguram uma roupa é que nem dois que brigam em cima de um poste de um barco que está no porto? Será que dois que discutem uma roupa são que nem dois que disputam uma moeda perdida nas contas do banqueiro? Ele chega e nos ensina coisas a partir dessa comparação. Então é o aprofundamento das informações que está sendo trago aqui. Então agora a gente sabe que aquilo que na roupa é dividido é só porque eles estão segurando, isso faz a evidência. E isso é dividido porque pode ser dividido como uma coisa, pode realmente acontecer que é dos dois mesmo. Então fazemos uma divisão que possivelmente seja verdade. E ele só vai jurar aquilo que ele vai receber. Para não fazer um juramento evidentemente falso. Então a divisão tem que ser algo que possivelmente é certo. Estão empatados, eles querem resolver agora, não esperar para alguém trazer provas posteriores. Tranquilo? Então, já que vocês insistem, vocês estão empatados, então o juiz fala, olha gente, vocês estão empatados, eu não tenho como fazer nada diferente do que eu dividir. Quer dividir? Tá bom. Agora, como vocês não têm testemunhas, cada um de vocês diz que o outro é falso. Está tirando a metade, e o outro diz que também é do outro. Então ele tem que jurar. Quem vem contra um testemunha tem que jurar. Quem vem contra dois, não adianta, os dois vencem o juramento de um. E nem se jura no caso de uma disputa de testemunhas. Bom, você pode continuar fazendo aqui as comparações então. Terceiro caso aqui. Agora imagina uma nota promissória. Uma pessoa emprestou dinheiro para outra e o devedor assinou um cheque lá com prazo por quem emprestou para o seu credor. Deu para ele, quando eu pagar você me devolve e eu rasgo. E 2 meses depois ele chega no tribunal, agarrados no cheque. Um diz já paguei e ele não está querendo me dar para rasgar. E o primeiro diz, não pagou nada, está me devendo. Como vai ficar isso? Dois estão segurando uma nota promissória. Está sendo comparado adiante na página 7. Estamos na página 2 aqui. Todo tratado começa na página 2. Página 7, isso é comparado com a Mishnah. No nosso caso. O que acontece lá? Mishum de Shnema do Kima, já que os dois estão segurando o cheque, os dois estão com ele na mão, quase que rasgam. Então a divisão pode ser verdadeira. A Halukai Acharei também. Pode ser verdade que pagou a sua metade. É fechar separar o sim. E é possível, sim, é viável, é possível. A pessoa paga uma parte da dívida e não toda a dívida. Geralmente, nesse caso, você faz um chover. Chover de chabura quebrado, né? Chover é quebrador. Quer dizer, você faz a nota promissória e depois faz uma nota, um recibo de uma parte da dívida. Vai quebrar, né? Vai dividir a dívida em dois ou vai quebrar o tamanho da dívida inicial. Então, imagina que você pagou a metade e o cara não está querendo te dar o recibo. Só que ele não foi suficiente corredor, ele está lá no balcão o teu cheque. Você vai lá agarrar aquilo que é tio. E ele vai agarrar de volta e vão assim para o tribunal antes que rasgue. Digamos. Já que os dois estão agarrados. E é possível ter pago a metade. Então pode fazer a divisão mediante juramento. Isso é diferente da moeda que está no banqueiro. Agora no dinheiro, como é que ele vai adquirir aquilo? No judaísmo não existe aquisição sem um ato de posse. Quer dizer, não adianta só... Não existe uma compensação financeira que faça você ser dono daquela moeda. O dinheiro está no banco e a posse passa de você para mim porque eu te paguei aqui outra coisa. Eu tenho que levantar, eu tenho que segurar aquilo. Como está no banco, eu não tenho como segurar. O objeto lá, aquela moeda, aquela prata, aquele metal precioso. Então, como está na mão do banqueiro? O banqueiro é a nossa fonte de informações. E ele disse que é um ou outro. E não tem como a metade ser vendida enquanto aquilo não sair da mão dele. Ele atesta que não saiu da mão dele, está lá, sempre estava lá. Ninguém veio para
fazer uma operação de vender a metade da prata, da moeda do companheiro dele. Aquilo realmente é de um ou de outro, é binário. Por isso aquilo lá vai ficar lá largado até surgirem provas mais intensas ou até Mashiach chegar e nos ensinar fórmulas de julgamento mais... Lá diz que o Mashiach ele vai cheirar, vai julgar pelo olfato. Apesar que aqui está de Atiavô Eliel, até que Eliel. Costuma dizer assim, vai ficar largado até Eliel chegar. Só que Eliel, o que ele é? Ele é o informador, para informar quando aquilo lá vai chegar. E o negócio lá foi dito sobre Mashiach, que ele vai julgar de uma forma espetacular, né? Vai sentir quem tem razão e quem não tem. Enfim, tem uma visão maior. Então, nós juízes incapazes aqui, só temos a capacidade para música básica, não temos como julgar um caso empatado. Vai ficar largado assim. A gente não tem como sugerir uma divisão que certamente o mentiroso vai se beneficiar. Podemos sugerir uma divisão, pode ser a verdade. Os dois discutem quem achou primeiro. Olha, gente, não pode ser que vocês acharam juntos, vamos dividir. Não pode ser que vocês compraram juntos, vamos dividir. Não pode ser que vocês... que um abriu mão de metade da moeda para o outro na mão do banqueiro. Não pode ser. Está na mão do banqueiro, não pode abrir mão. Agora no barco, voltando para o caso inicial. No barco, no porto, pode o barco ser dos dois. Pode ter uma situação da compra dele também. Cada um jogou na mão do vendedor a moeda e ninguém sabe que moeda chegou primeiro, qual foi a intenção do vendedor na hora de vender o barco. Possível? Então por que não divide lá? Porque Vandermos aqui, lá não tem evidência de estar segurando aquilo. Porque está no porto o barco. Está no tribunal. Aí, a Vedina Koldarim Kvad. A lei lá é quem fica mais forte, com provas, né? Vai ficar dele. Na verdade, se ele simplesmente ir lá e trancar o barco, trocar a fechadura e é dele agora, ele ir lá e sumir com o barco, não tem como tirar dele. Pelo fato dele estar com o barco agora na mão dele, ele vai gerar uma evidência com violência. Quer dizer, tem esse lado também. Talvez a partir do momento que eles vão no tribunal, fica vedada essa coisa de gerar evidência com violência. Imagino que sim, é possível que chegaram no tribunal e a partir dali, foi dito aqui em outros comentários aqui embaixo, se trata de quem tem força de comprovação, não uma força de gerar provas com violência. Apesar que mesmo provas virtuais, testemunhas, também pode ter violência e falsidade nisso. Enfim. De qualquer modo, o barco eles não estão segurando ele naquela hora. Então, não temos como dividir. Essa coisa a gente forçar a divisão agora, metade. É posse, né, Rabino? É que nem o cara que invadiu terra. Ele pode não ser o dono da terra, mas ele tem a posse da terra. É mais ou menos isso? Sim, Hazaká é isso. Eu chamo de evidência aqui, mas é a mesma coisa. Então, isso aí. Né? Você vai gerar uma posse que não é tua, que sim é tua. Se você está lá, quem quer contradizer essa evidência, ele tem que trazer uma evidência mais forte. Pode, testemunhas, documentos, ele pode comprovar. Mas se não tiver nada na mão, só alegações, ele não pode tirar quem está ali. Agora, se os dois estão ali, dois pegaram para tomar conta de uma terra. Então, cada um podia abrir mão da parte do outro e falar, onde eu moro é meu, onde você mora é teu. Mas aquilo é conhecido na cidade como um sítio só. E cada um diz que o sítio todo é dele, e o outro que é o caseiro. Como é que vai ficar? Eu não sei se em terras vai ter a mesma coisa de objetos da Mishnah, mas a princípio seria essa mesma coisa. Os dois estão na posse. É possível que seja dos dois, então que dividam. Só que não vai ter julgamento ali, porque vai ter que provar que eles estão morando ali. Não vai chegar no tribunal segurando o sítio na mão. O juiz não tem que ir até lá para ver que ele está morando ali. Ele vai trazer outra prova.
testemunhas ou alguma coisa assim. Bom, aí vem aqui o Sumchus. O Sumchus, a gente vai ver na outra página a opinião dele. O Sumchus diz que onde tem uma dúvida essencial, depois vai ter que explicar o que é isso. Onde nossa premissa inicial já é uma dúvida de quem é, se divide igual. Então, o Sumchus, a opinião dele, que na dúvida primordial se ignora o que eles falam. Os dois se contradizem, zero o que eles falam, e fica na dúvida primordial, se divide. Então, a opinião dele, afagar del murzakimbo, vem na halokah halotemet. Ele vai falar assim, já que eu cancelo tudo que eles falam, aí não precisa ter evidência, não precisa ter posse, mesmo que não esteja segurando, e mesmo que a divisão é impossível que seja verdadeira, mas se as forças estão equilibradas, do ponto de vista do juiz, sem as alegações que se quebram, se anulam, então a gente não enxerga mais nada, não enxergamos mais a posse, não enxergamos mais a alegação, a evidência, enxergamos a nossa dúvida inicial, primordial, e aí se divide de qualquer jeito. Mas nem todos os sábios concordam com ele. Somos um dos sábios, e ele tem essa coisa de, se as coisas se desfazem, um argumento desfaz o outro, uma comprovação com o mesmo valor anula a outra, então ele volta para uma divisão que não se importa se é impossível ser justa. Agora ele não manda jurar, né? Só que a opinião do Sumchus a gente vai ter que ver adiante. Vou estudar. Esse foto aqui é o último da Mishnah. Agora, vamos ver se a gente faz ele. Aqui está começando a chover, vamos ver se vai pegar a internet. Não vai cair no meio, mas enfim, vamos tentar. Tá, então, resumindo aqui. Essas fotos, primeiro da página, explicou por que isso aqui veio depois do fim do tratado passado, o Abakama. E explicou que os tratados foram feitos com conexão, fim de um para o início do outro. Segundo Tosfot, ele deixou mais claro alguns tipos de casos diferentes. Tem que ter evidência e posse equilibrada. Os dois com a mesma força. E a divisão tem que ser verdadeira. Então, a grande novidade dessas fotos aqui, que acabamos de ver, é que a divisão só vai acontecer se ela vai poder ser verdadeira. Tem que ter duas condições. Então, tem que ter posse e tem que ser verdadeira. No fim, ele observa que existe um sábio chamado Sumchus, e ele, quando colidem os argumentos e as comprovações, ele considera completamente os dois e faz uma divisão de qualquer jeito. Apesar de poder favorecer alguém, apesar de ser impossível ser uma divisão justa, ele vai dividir igual. Naquela circunstância ele divide e pronto. Mas ele é um só. Então, os outros sábios aí, os todos se baseiam nos outros sábios. Eles falam, não, depende. Só vai ter essa divisão de metade. Se ela pode ser justa, mediante a posse das duas partes. Essa posse que vai... a posse que podia comprovar a posse de tudo, mas como veio a outra, então um tira a metade do outro, mas não tira todo do outro. Seguindo aqui o próximo Tosfot. Aqui se refere na Mishnah ao caso, Zeno Televia, aqui está se referindo ao segundo caso da Mishnah. Duas pessoas chegam no tribunal segurando uma roupa, um diz, toda ela é minha. O outro diz, a metade é minha, a metade é tua. Então, um diz, nós não somos sócios, é meu. E o outro fala, não, nós somos sócios, a metade é meu. E lá se fala que a metade que não é disputada fica para quem alega ser o dono de tudo. Mas a metade disputada é dividida por dois. Fica um quarto para um, no total, e 3/4 para o outro. Mediante juramento, desde que estejam agarrados nela devidamente
criando a evidência da posse. Fala o Tosfot assim, vem tomar. Se tu for questionar, essa é uma linguagem, tem várias perguntas, formas de questionar, tá? O Tosfot anterior, ele falou veteima. E é teima, é difícil. E a resposta é Yeshlomai. Devemos dizer para responder tal, tal. Então, Yeshlomai geralmente é a resposta. Está aqui na Shetevot, tem acho de Yud Lamed, né? Yeshlomai. É a resposta. Tema é uma forma de pergunta difícil. Mas ele respondeu no final. Aqui, ele já faz uma pergunta que ele sabe a resposta. Então ele fala assim, e se você vai dizer, aí eu vou te falar que não. Né? Às vezes aí Tomar responde com Yeshlomai. Se você vai dizer tal, então Yeshlomai, podemos te falar, temos o que dizer. Se você vai dizer tal coisa, eu vou ter outra coisa para te responder. Só que aqui não é Yeshlomai, aqui é a resposta do Rivam. Não sei qual é o nome exatamente dele, mas um dos Balé Tosfot, um dos autores do Tosfot, o comentário Tosfot, ele junta vários sábios da época da França, da época depois do Rashi, na época dos netos do Rashi, ali no Tam e tal. Então o Rivam, se não me engano, era também um neto do Rashi. E ele que respondeu essa pergunta. De um jeito. Vamos ver aqui. Então, um pega 3 quartos e um pega 1 quarto. Pergunta aos fotos. Vem tomar. יהנאמן לחציו שלו במיגו דאיבאי אמר קולה שלי. כדמיין בגמרא. גוף לפתו משובה, היא לא משום דידון מכמה ערים. Existe um conceito chamado migo. O que é migo? Ou migo? Migo é o seguinte, no julgamento. Se a pessoa fala um argumento que não é o melhor para ele, isso é um sinal de honestidade. Certo? E ele acaba ganhando a força do melhor argumento que ele podia ter falado. Então o juiz calcula. A pessoa está aqui na minha frente. Ele pode falar, pode me responder várias formas. Se ele responde uma resposta que não é mais favorável para ele, porque ele é honesto, ele não percebeu. Né? Mas o juiz já considera a melhor resposta possível e favorece ele com a força que ela tem. Então aqui também diga assim, o homem está agarrado na roupa. Está agarrado? Então ele podia, com essa evidência, ele está agarrado na roupa, falar que a metade é dele. Ele só fala que um quarto é dele. Vai ver que ele fala a verdade, vai perder a metade. Assim vimos na Guaraná adiante, que tinha um caso lá que a Guaraná queria isentar uma das partes do juramento, porque ela falou um argumento que não era melhor para ela. Só que lá foi contestado que isso pode ser usado pelos malandros. Eles vão sempre fazer o argumento mais fraco para usar a força do mais forte. Por isso que fica o juramento em cima, continua tendo que jurar, para não poder escapar o juramento na frente da Torá, que é uma coisa que mesmo os bandidos tinham medo. Mas a ideia é essa. Você fala um argumento que não é o melhor para ti, você pode, pelo menos tem que considerar que essa pessoa ganha a força do argumento mais forte que ele podia ter dito. Então vamos ver aqui, está agarrado numa roupa. Que nem o outro, igual. Só que ele alega ser sócio. Porque está alegado que tudo é dele. Então por que você não dá para ele a metade? Quer dizer, porque ele falou tudo é meu. Você não tem ele tem uma evidência a menos de ser honesto, vamos dizer assim, porque ele fez o que é melhor para ele. Tudo é meu. É aquele que falou que somos sócios, ele já foi mais gentil. Então, aqui não é um bandido qualquer. Então, me parece Rivam, explica se sabe aqui, Rivam, acho que é da Biuda Bedavi Meir. Demigo leoti lo amrina. Ele fala assim, praticamente ele crava uma regra. Migo não tira, não reduz evidências. Quando é todo argumento falado, aí o migo pode ser, aí você usar um argumento que não é o melhor para ti, pode ser um sinal de falar a verdade. Mas quando se envolve aqui evidências do mundo prático, do mundo da ação, segurar, possuir,
Aí esse argumento de amigo não reduz, não tira da mão de quem está segurando, mantendo aquilo na sua posse. O que acontece? Na metade disputada, as duas partes estão com a mesma evidência prática. Então, essa vantagem no nível do mundo da fala não vai favorecer ele no mundo da ação. Essa é a resposta do Rivam. Então, praticamente perguntou, respondeu. Como se fosse um transportezinho separado. E tem um só, um longo, mas ele junta várias perguntas e respostas. Continua o debate aqui. Existe um caso, aí de Haskat Abatim. Na Guará, em Barabata, tem um Perek aí de Haskat Abatim, o nome do Perek. Geralmente o nome de capítulo do Talmud são as primeiras 2 ou 3 palavras. Então esse aqui é o nome do capítulo. Então lá tinha um caso de Gachin Velachish Leilelaba. O Rabba era o juiz, e tinha lá um réu lá, que falou assim, no está na Zaifau. O meu está na Maalha, Avele Biadi, Veavad. Aconteceu lá que tinha uma discussão sobre uma dívida. E o credor, ele tinha uma nota promissória. E o devedor... perdão. O credor tinha uma nota promissória, sim. E o próprio credor chegou no juiz e falou para ele no ouvido, de voz baixa, sim, essa nota aqui na verdade é falsa. Porém, eu tinha uma nota boa e ela se perdeu. Eu falsifiquei, mas eu não sou ladrão. Eu só me garanti, uma coisa que é minha. Verrimnei Rabba Lotzi. E Rabba deixou ele pegar aquela dívida. Por quê, meu amigo? Com esse argumento. De Ibaiamá está na malha, a boa, a falsificação era perfeita. Se não fosse ele se entregando, o Rabba ia aceitar aquela nota. A nota estava em plenas condições de ser utilizada. Então, já que a alegação dele ele confessou. Confessou que a nota não é boa, mas ele não confessou que não tem dívida. Então, essa confissão dele não quebrou a posição dele. Comigo? Está confuso, Rabino, porque no meu mundo, se o cara me dá uma nota falsa, os doleiros de São Paulo, se um dos doleiros um dia fizer uma bobagem, nunca mais ele é doleiro de São Paulo. Quer dizer, não precisa nem ter um papel, só a palavra. Imagina o cara fazer um documento falso. Sim, agora eu te pergunto, se tem dívida e o outro é o que é o ladrão, que não está querendo pagar, certo? Mas, Rabino, não importa, o cara fez um 7-1. Eu concordo. Isso aqui é a pergunta ou outras fotos? A pergunta é exatamente a tua pergunta. Como assim? Não acabamos de falar que você não pode usar o mundo da fala para tirar coisa do mundo da ação? Essa aqui é a pergunta de outras fotos, exatamente. Como assim? Acabamos de falar isso. Você fazer uma alegação, dar uma volta, né? Você falar que você tinha a prova, mas você acabou falsificando porque aquela se perdeu. Você não sabe se é um 7 ou não. Porque se é um 7 ele tem que ser ladrão de fato, né? Mas realmente, tá estranho isso aí. Não, não é que ele tem que ser ladrão de fato. Ele fez um 7-1 na hora que ele fez um documento falso. Essa ação já é uma forma de um 7-1, já é uma forma de pecado, uma forma de transgressão. Dele ter feito um documento falso já é uma transgressão, já é um pecado, já é algo totalmente errado e punível. Concordo. Aqui está trazido no debate, tá? Então, trazendo aqui o fato é esse. A gente vamos terminar de analisar, depois vamos voltar a comparar com o nosso mundo. O Rabba aceitou aquilo lá assim. Como ele confessou, então digamos que ele se redimiu um pouco, pelo menos, dessa falsificação. Ele chega no juiz e fala assim, juiz... se ele não ia ter o original... Depende da forma dele apresentar, pode ser que não é tão 7-1 assim. Depende da forma dele apresentar. Ele vai no juiz e diz, juiz, olha só, fulano está me devendo dinheiro. E eu perdi a nota promissória.
Sabe, eu sei brincar, já fui assistir ano passado, já fiquei uma aqui nova. O que você acha? Não foi assim, eu não sei dizer. Vamos terminar aqui, tá? O que importa é a pergunta aqui, que de fato o Rabba ele tirou comigo, e realmente contesta o que falamos, que essa vantagem falada não tira. Realmente, colide com o nosso mundo, concordo contigo. Mas o Rabba deixou ele tirar comigo, porque ele podia ter falado que a nota é boa e não iam pegar. Explica o seguinte: Hatam ali, Hainutama, esse é o motivo que aceitaram a posição dele. Mishum da filo aveshatik. רק שלא היה מודה שהוא מזויף, היה נאמן. כי החתימה הייתה ניכרת, לא עומדים שם. Quer dizer, o que aconteceu ali? Ele chegou no tribunal com a nota, não falou nada. E a assinatura que estava lá falsificada foi aceita, foi reconhecida. Estava para ganhar a causa. Aí, 1 minuto antes de acabar a causa, ele chega, sabe o que, juiz? Na verdade, as historinhas, começa a contar historinhas. Já acabou a tua causa, vai embora, não me conta nada, não quero te ouvir. É esse caso aqui. Então, se ele tivesse calado, já estava terminada a causa. Então, o que acontece ali? Não é o amigo que tirou, é a nota que tirou, é o papel que tirou. O juiz aqui escolheu desconsiderar a historinha da falsificação. A gente pode comparar com o nosso mundo, não digo que é tranquilo isso. Mas lá aconteceu lá um juiz de Torá que diz assim, eu estou fazendo um julgamento básico. Chegou aqui uma promissória, chegou um devedor, falou que não deve, chegou outro e mostrou a nota. Eles verificaram as assinaturas, foi reconhecida a firma. E aí ele chega e fala assim, sabe que essa firma aqui está reconhecendo, mas na verdade eu tinha uma outra. Essa não é a original, é uma cópia. O juiz fala para ele, vai embora, o que você quer de mim? Não me enrola aqui o problema. A causa já terminou, a teu favor. Então não é que o amigo tirou. Certo? É diferente. Diferente do caso que estávamos propondo. Na roupa, né? Aqui é o caso de uma roupa que eles acharam na rua ou compraram. E um diz, somos sócios, o outro fala, toda é minha. Aquele que fala, somos sócios, é bonzinho. Eu estou querendo acreditar ele só por causa do argumento mesmo. A evidência não mudou em nada por ele ter falado isso. Então ele deu um desconto na fala, vamos dizer assim. A gente quer favorecer depois do desconto. Ele diz que não dá. Agora, o caso ali parece estranho, mas não contesta o nosso caso. Agora, tinha lá um sábio chamado Rav Yosef, lá em Barabata. E ele não aceitou como o Rabba fez, de ignorar a fala desse homem. Ele vai ser feito da pelo migo loava. Não tem migo ali. Naquela questão do falsificador, não tem migo nenhum. כיוון שטענה ראשונה שהוא טוען בה השטר הוא שקר, ואין לו מהמיגו אלא אחרי שטענתו הראשונה היא אמת. מיגו שהיה טוען אחרת. Rav Yosef ele falou para ela, não, segura esse cara aqui, não deixa ele embora. Toda a questão de você acreditar pessoas que podiam ter tomado uma postura melhor é quando eles não foram pegam mentira, exatamente no nosso mundo real. O Rav Yosef falou isso aqui. Quem não é pego mentira, aí você pode acrescentar tempero de honestidade na linguagem que ele usa. Ele usa uma linguagem realmente coerente e não egoísta, total. Né? Então, mas quando esse cara fala que sabe, gente, enganei vocês. Desde o início enganei vocês, isso aqui é tudo falso. Só que eu tenho alegações por fora. Aí você fala para ele, você está brincando com a gente? Veio aqui mentir, vai embora. Não vai te favorecer assim. O único jeito de favorecer alguém comigo, quer dizer, usar a vantagem de uma alegação melhor que ele não fez,
É quando? Quando a alegação que ele sim fez é verdade. Ou pelo menos não tem nenhuma contestação daquilo que ele falou. E por isso, você vai dizer que uma nota falsa daquele tipo é não migafeu l'arzik. Quer dizer, não só que o migo desse de nota falsa não vai funcionar para um credor tirar uma dívida de outros terceiros. Se aquela nota falsa fosse trazida e confessada pelo devedor, dizendo, deixa meu dinheiro na minha mão, já paguei, já me deram a volta de volta, está aqui, já me deram de volta, está aqui na minha mão a devolução, vai falsificar o recibo. Né? Nem para comprovar recibo não vai servir se ele chega e se confessa ter mentido, ter falsificado. Isso é Rav Yosef. Então você vê que são posições. Formas de enxergar. Como fica a Alahá, a gente ainda não sabe. Essa foto não é Alahá, não se assusta, tá? É o debate. É a forma de encarar situações. Então, um juiz fala assim, você chega uma causa na tua mão, depois de terminar ela, chega alguém e começa a confessar mentiras, um fala, manda ele embora. Terminou a causa. Acabou a dor de cabeça. Aí o outro fala, não. Vai ter que voltar todo o julgamento desde o início, porque tinha uma mentira aqui, tem uma mentira, desfaz tudo, começa desde o início excluindo as mentiras. E repetindo, me faz sentido a opinião de Rav Yosef, a segunda opinião, desfaz tudo. Mas eu não sei como ficou a Alahá na conclusão. Pode pesquisar isso aqui depois no Shulchan Aruch. Então, estamos dando um vídeo de debate, também traz todas as facetas, todas as formas de ser. Seguindo aqui, quase terminando as fotos já. Bem tomado, e se você vai dizer, Nenema densa fé como time de Vadai. Essa divisão aqui de 3 quartos e 1 quarto, você você podia aplicar aqui uma outra regra. Alguém que é certamente dono tem mais força do que alguém que talvez nem seja dono. Né? Então, uma pessoa que tem uma posse duvidosa não tira de uma posse certa. E aí, aqui nessa roupa que um diz que tudo é meu, outro fala que é metade, que somos sócios, ele que fala que tudo é meu, a posse dele não está em nenhuma dúvida. Ele, pelo menos tem alguma participação aqui. Todo mundo concorda que ele tem participação nessa roupa. Agora, aquele que fala que é sócio, ele não tem ninguém que confessa que ele tem participação. Parte 1 que fala tudo é meu, não confessou nada para a parte 2, que fala a metade é minha. Enquanto a parte 2 sim confessou. Então, será que alguém com uma posse duvidosa dessa vai ter espaço? Vai ter postura para ficar na frente de alguém que tem uma posse completa? Tem uma ligação certa com essa roupa? Agora é o contrário. No Migo a gente queria favorecer o sócio minoritário, o sócio, o que se diz sócio. Agora a gente quer favorecer o que diz que todo é dele. Aquele que diz que todo é dele não abre mão em nada. Enquanto o outro é fraco. Então talvez essa fraqueza dele vai tirar ele do jogo total. E aqui tem um exemplo disso, um caso bem complicado de família, de famílias, de heranças. O caso lá é o seguinte. Peraí, colete em Evamot. Safek ve'avam. Quis explicar, né? Safek ve'avam שבאו לחלוק בנכסי סבא. ספק אמר, אנא בא מתננה, בית לי פלגה. ואבל אמר, אך ביד ידי ולית לך, ולא מידי. אבל יאvam ודאי, ספק. בן ספק הוא ציוד ודאי. Então, no caso de heranças, existe pessoas que temos dúvida quem é o pai delas. E aquela pessoa que não sabemos se é o pai ou é o avô do herdeiro, herdeiro potencial. A pessoa que não sabe quem é o pai dela. Então ele vem pedindo herança de qualquer possibilidade de pai que falece. E vai discutindo com os filhos
legítimos daquela pessoa. Vamos ver aqui, o caso bem estranho aqui. Então, o caso, até tinha que fazer um diagrama escrito para poder explicar melhor. Não vai se conseguir fazer isso. Não, mas a minha eu poderia fazer merda se eu fazer uma coisa escrita aqui. Aqui tem letra, vou fazer aqui letras. Eu vou tentar fazer aqui um quadrozinho para escrever o caso aqui. Então, se trata do quê? Se trata de um ibum. O ibum é o levirato. O levirato é aquela mitzvah que tem quando a pessoa falece sem filhos e que a sua esposa, ou uma das suas esposas, se tiver várias, se torna a esposa de um dos seus irmãos para fazer um filho em nome do falecido que não tinha filho. Certo? Estudamos isso na Prachá passada. Sim, só que ainda não foi antes de uma cantorá, né? Então não é idêntico igual, mas tudo bem. É a mesma coisa de eu dar lá com o Tamar, é verdade. Então o caso que nem eu dar e Tamar, o levirato. O que aconteceu lá? Imagina que nasceu um filho. Imagina que o ibum geralmente, qualquer casamento tem que ser feito no mínimo 3 meses depois de terminar o primeiro casamento, para se ela daqui a pouco engravidar, você saber de quem que ela engravidou. Mas imagina que eles não respeitaram isso. Então, irmão 1 morreu, no dia seguinte, irmão 2 casou com ela, ficou com ela, e 3 meses depois ela está com a barriga grande e não sabemos de quem vai ser o filho. Pode ser que do irmão 1, pode ser que do irmão 2. Certo? Agora imagina que o pai dos 2 irmãos morreu. Tem uma herança em cima da mesa. E netos não herdam enquanto seus pais estão vivos. Certo? Agora esse filho que nasceu, e não sabemos se ele é filho do falecido ou do vivo. É uma dúvida se ele é herdeiro legítimo via seu falecido pai, ou ele não é herdeiro porque ele é filho do vivo. Se ele é filho do vivo, então ele não é herdeiro. Certo? Então aqui é o caso lá assim. Aquele cara é duvidoso. E o Yabam, né, o marido vivo daquela mulher, o segundo marido, que vieram dividir os bens do avô falecido, né, do avô. E aí o duvidoso diz, eu sou filho do falecido, e eu mereço a metade da herança. Quer dizer, se o falecido não tivesse nenhum filho, então a herança dele vai também para o irmão, que é parente mais de primeiro grau. Tudo fica para o irmão número 2. Acontece que o filho, que esse nascido, que não sabemos de quem é, ele diz, não, tem aqui 2 lotes de herança, porque eu sou filho do marido do número 1, falecido. E o Yavam diz, você é filho meu, você não merece nada. O que acontece ali? Lá a gente bota essa regra. O marido 2, ele é certamente herdeiro, ele tem participação certa nessa herança. O duvidoso, ele tem participação duvidosa. E um duvidoso não tira da mão de um certo. Essa aqui é a regra. Então, fica o lote inteiro, marido número 2. Eu acho que deu para explicar assim só falando, eu acho que não precisa nem escrever isso. Vai só complicar e nosso tempo também ficar mais estendido demais. Então aqui a gente quer aplicar, será que aqui não aplica a mesma regra? Da mesma forma que o duvidoso lá, talvez não tenha nada a ver com essa herança. Esse que se diz sócio, é só um talvez, é só a alegação dele. E tem a alegação contrária que quebra toda ela, tira ela. Certo? Não está equilibrado. Um confessa que o outro tem participação, enquanto o outro não aceita, não admite a participação do outro. Onde Tosfot? Não é igual ao caso. Não é igual aos casos. Deixa eu mais, devemos dizer. Derrata minha vam shu bno shel saba. Habe vadai osho. ולא יוצא ספק וספק ממונו. אבל איך אני שם משהו ודאי בחציו, שיועיל לו לחציו השני. Ele fala assim, não é igual aos casos. Lá na questão familiar, a dúvida é total. O próprio nascido não sabe quem é o pai dele. E o próprio nascido sabe, todo mundo sabe, não depende nem da palavra dele, que o marido 2
é um herdeiro legítimo. Então ali o safek total não tira de um vadai total. Tá? Agora aqui nas roupas, pode ser uma divisão justa. O fato dele não tem um argumento que vai eles discutem a metade da roupa. É isso que estão discutindo. O fato dele ser dono da primeira metade, que ninguém discute sobre ela, não torna ele dono da outra metade. A discussão começou a partir da segunda metade da roupa. Quer dizer, é um caso muito menos absoluto do que o caso do herdeiro ali. Não, safek total. Exatamente. Na verdade, depende da forma de você olhar. No caso da roupa, você pode falar, a discussão começou na segunda metade da roupa. Então, não vai ser o suficiente fraco. Não faz, por ele deixar o outro ter outras roupas e outra metade ele fica mais frágil, não tem nada a ver. Por ele abrir mão de uma parte da discussão, ele fica fraco, não tem nada a ver. Ele quis começar a discutir a partir da metade da roupa, até aqui. A metade que está para lá. Ele não discutiu sobre ela. Não é obrigado a discutir tudo. Então isso ele não fica fraco em nada. Não é considerado que ele confessou. É considerado que a discussão é menor do que se pensa, do que o todo. Agora no questão do herdeiro, se tu perguntar, ele vai confessar, todo mundo sabe, não precisa nem da palavra dele, para aceitar que o marido 2 é um herdeiro legítimo. Enfim, então falta isso, ele traz os casos de fora, compara e diferencia. Então fica o caso bem mais mastigado. Mas isso que é bonito no Tosfot, que ele aumenta o estudo da Gemara de uma outra dimensão. Que livro é esse exatamente, Rabino? É Gemara Masechet Batra. Eu vou tirar aqui, você vai ver. Estou vendo ele até, ó. Estou vendo aqui da Iblu Books, o site que tem os livros né? Tem os livros para acesso gratuito. Tá? Masechet 22, que é a Batra, Bamessia, Daf 2. Ok? Então, por enquanto, hoje acho que deu. E se Deus quiser, eu vou continuar amanhã, vou gravar. Muito obrigado, Rabino. Foi muito interessante. Quando o senhor me chama sempre que eu puder assistir, eu agradeço muito.